Quero vos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, desejando que neste dia abençoado o Senhor fale aos vossos corações de uma forma grandiosa e que venha trazer esclarecimento para o nosso entendimento na palavra. Quero ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, a iniciar do versículo 19, em que João ele dá testemunho a respeito, que Jesus dá testemunho de João Batista, né? E João Batista aí repete seu testemunho. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram a dizer, aqueles que nos enviaram para que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu não sou. Olha, ele respondeu e disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Onde foi que o profeta Isaías falou isso? Capítulo 40. Se nós lermos no capítulo 40 do profeta Isaías, logo no começo, ele fala isto de que João se referia aqui. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batiza, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Observando esse texto aqui, nós vamos encontrar mais na frente, no versículo 29 aqui, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinham para ele, e disse. Aí João falou para os que estavam junto com ele, disse: eis aí ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o único que pode tirar o pecado do mundo, o pecado de todos, a saber, por intermédio da fé. Então nós vamos fazer uma observação interessante aqui. Os sacerdotes e levitas daquela época eram os tradicionais religiosos, homens que viviam fazendo observações das leis e dos profetas. E eles tinham a esperança e acreditavam e criam também nas profecias de que haveria de vir o Messias, o Cristo, o enviado de Deus, aquele que haveria de vir para apacentar Israel, para salvar Israel dos seus pecados, para os libertar das garras de um rei que os oprimia. Só que ele pensava que era de um reino terreno. Só que Jesus veio para estabelecer um reino eterno, um reino espiritual, um reino celestial, estabelecido dentro de nós, a saber, nós que cremos nele. Aí observe que esses enviaram mensageiro, porque tomaram conhecimento de que João estava batizando nas águas. Em Mateus, no capítulo 3, João fala uma coisa interessante, que ele diz que o machado já está posto na árvore, e toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e é lançada fora. A pregação de João Batista no capítulo 3 de Mateus. Observe bem, o versículo 3, 4 e 5, ele diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitais as suas veredas. Usava João veste de pelo de camelo
e cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos, mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus, vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 8: produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comecei a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filho a Abraão. Já é posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Por isso que ele fala do que fazia referida. Então ele é a voz do que clamava no deserto. Então vieram ter com João e perguntaram a ele: quem és, pois, tu? Elias? Ele respondeu: não sou. Ele perguntou: tu és o profeta? Não. Tu és o Cristo? Eles também não. Disse: quem és tu? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, de quem falou o profeta Isaías. Aí nós vamos fazer uma reflexão, uma meditação aqui com respeito a essas três personagens, esses três nomes de que é citado e que João faz referência dizendo que não é ele. Primeiro, em Deuteronômio, no capítulo 18, nós vamos encontrar a passagem que é bom que faça um acompanhamento e veja o texto em seguida. Nós vamos encontrar Moisés dando testemunho, e o Senhor falou ao coração de Moisés e disse: eu levantarei no meio de vós, Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, e acontecerá que todo aquele que não ouvir a este profeta será morto. Por isso que a pergunta que fizeram para João Batista foi: és tu o profeta? Então ele se referiu ao profeta de quem falou? Moisés. Ele disse: não sou. És tu o Cristo? Ele disse: também não, porque haveria a profecia falando por intermédio dos profetas, de que haveria de vir aquele, o qual seria o Cristo para salvar a Israel. E ele disse: também não sou. Aí ele disse: és tu Elias? Por quê? Porque havia uma profecia, havia uma palavra, só que nós vamos entender claramente a que se refere. Havia uma palavra profetizada no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 5 e 6, de que o Senhor diz, o Senhor fala que naquele grande dia, o dia do Senhor, será um dia de grande alegria, e que a alegria será tão grande que ele fez até uma comparação: é semelhante a um bezerro quando é solto da estibaria, ou seja, quando ele é solto do seu comedor, do seu cercado, ele salta, ele pula, ele dá salto esperneando de alegria pela liberdade que tem. Então ele disse que o dia do Senhor seria semelhante a um bezerro que é solto da estibaria. Aí ele disse: agora, antes que venha esse dia, eu enviarei a Elias. Aí ele disse: todos esperavam que Elias viesse, só que não. O Elias de quem se refere aqui é uma prefiguração. Por isso que no capítulo 1 de Lucas, quando o Senhor falou a Zacarias, ele faz exatamente esse referencial, dizendo que sobre ele, sobre João Batista, de que haveria de nascer, disse mais o nome, de que haveria de nascer, no capítulo, a profecia de antes, deixa eu ver aqui, o nascimento aqui, capítulo 1 de Lucas, versículo 15, pois ele será grande, quando eles estavam orando, né? Zacarias orava no templo, que era o sacerdote na época. Ele entrou dentro do santuário para orar, do Santo dos Santos, e o Senhor se revelou para ele, o anjo apareceu e disse para ele que haveria de nascer, e disse que haveria de nascer do ventre de Isabel essa criança. O bebê será forte e será cheio do Espírito Santo, versículo 15, e já do ventre materno, e convencerá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência e o justo a habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, João Batista, na verdade, ele era o personagem que representava
a pessoa de Elias. Não era porque o espírito de Elias havia encarnado, como diz o espiritismo por aí, na pessoa de João. Pelo contrário, a virtude do poder de Deus que operava na vida de Elias, passou agora também a operar com a mesma autonomia, com a mesma autoridade, com o mesmo poder. Por isso que o Senhor falou, enviará Elias, uma pessoa semelhante, comparado a Elias, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, João Batista. Então, mas ele não se autonomeou a ser, ele não se colocou como profeta, ele não se colocou como se fosse lá, eu sou o profeta, eu sou aquele enviado de Deus. Não.